Olha, hoje aqui voltamos para analisar a carteira pública do Charles, o Charlão, economista sincero, que todos os meses divulga aí as transações que ele faz na carteira do canal. E hoje a gente veio aqui analisar as últimas movimentações. Inclusive, no último vídeo que ele publicou lá no canal dele, ele mostrou isso daqui. R$6.000 só de dividendos recebidos. No mês anterior tinha sido 8 mil. E eu acredito que ver uma opinião, talvez um pouco diferente, possa ser útil para ti. Esse vídeo aqui a gente vai te responder algumas perguntas do tipo: será que de acordo com o método do Clube do Valor, o Charles está investindo bem? O que a gente faria igual a ele? O que a gente faria de diferente? Se a gente faria algo diferente, o que a gente faria diferente e por quê? Enfim, esse aqui é aquele tipo de vídeo que você só tem a ganhar, porque quanto mais diferentes estratégias e métodos você conhecer, mais maduro você se tornará como investidor. Então presta muita atenção em tudo aquilo que o meu sócio Felipe Almeida vai te mostrar a partir daqui. Comenta aqui o que você faz de parecido com o Charles, o que você faz de diferente, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Vamos lá, e para a gente fazer qualquer análise de carteira, a gente precisa dividir isso em duas etapas. Primeiro a etapa macro, que a gente vai entrar já já, e depois a etapa micro, onde a gente vai analisar cada uma das ações dos fundos imobiliários, da renda fixa, quais ele está comprando ali para dentro da carteira. Que eu, pessoalmente, admiro o Charles pra caramba. O trabalho de educação financeira que eles desenvolvem no Brasil não dá para passar em branco em nenhum lugar. Isso reforça, inclusive, quão bom investidor e produtor de conteúdo ele é. Ele não chegou aonde ele está à toa, sendo, inclusive, um dos investidores mais influentes no YouTube atualmente. O segundo ponto é que o mercado financeiro é extremamente democrático e várias estratégias de investimentos bem montadas podem funcionar no longo prazo. Dito isso, o intuito desse vídeo é fazer uma análise puramente fria, como se fosse um investidor desconhecido que chega no Clube do Valor, e a gente vai pegar fundamentos de investimento que são verdade em qualquer lugar do mundo aplicado nisso aqui. Beleza, vamos começar de fato a análise. O Charles deixou claro o objetivo principal dessa carteira, que é gerar renda. E aí vamos começar do começo, que é pela alocação macro, as proporções de cada uma das classes de ativos que está dentro da carteira dele. Hoje ele está assim, ó, meio que 38% e 38% em ações Brasil e fundos imobiliários, ali quase 9% em ações internacionais e depois 9,5% em tesouro direto, alguns outros ali que está na especificação. E a gente começa por essa imagem aqui porque ela é a coisa mais importante quando a gente vai falar de investimentos pensando em liberdade financeira por longo prazo. E não sou eu que estou dizendo isso. É um cara chamado Roger Ibbotson, que é professor da Universidade de Yale desde 1984. A maioria de nós ou não era nascido ou era muito jovem ainda para entender alguma coisa de investimentos. E o que ele descobriu com base em estudos é que a macroalocação de uma carteira de investimentos explica praticamente 94% do retorno que você vai ter ao longo da sua vida. Ou seja, se tem uma coisa importante que você não pode deixar de lado, é a macroalocação dos seus investimentos. E aí, qual é a primeira coisa que nos dá de insight em uma carteira como essa do Charles aqui? É que ele é um cara que tem muito apetite a risco. Afinal de contas, a boa parte da carteira dele é em renda variável. E o que a gente faz aqui no Clube do Valor é ter também alocações específicas para cada um dos tipos de perfil do investidor. No caso do Charles, algo parecido com uma carteira 100% de renda variável, que é para investidores realmente muito arrojados, ou pelo menos o que a gente chama de modelo arrojado, que tem um pouquinho da carteira em renda fixa, mas em grande maioria a gente vai estar falando de 75% da carteira em renda variável. Ah, Felipe, mas por que vocês usam essas alocações aí? É porque vocês acreditam nessa forma de investir? Na verdade, não tem nada de opinião por trás desses modelos aqui. É que a gente testou incansavelmente qual era a melhor alocação, a melhor combinação de porcentagem de ativos para chegar no maior retorno possível com o menor risco possível. E aí, se a gente compara hoje a alocação do Charles com uma alocação mais arrojada como essa, de 100% renda variável, aqui a gente já começa a tirar alguns insights. E a principal delas é que o Charles está com um gap ali de alocação em mercado internacional. E tudo bem que o principal objetivo da carteira é gerar renda passiva para o Charles no futuro. Só que não dá para esquecer que a combinação de ativos brasileiros com ativos internacionais é muito produtiva para uma carteira. E a gente tem esse estudo aqui para mostrar. Ó. Olha esse gráfico mostrando as rentabilidades separadas do índice de ações lá dos Estados Unidos e de um dos principais índices de ações aqui do Brasil, em vermelho. Cada um com uma rentabilidade diferente, um risco diferente ali. Só que o melhor de tudo acontece quando você mixa, quando você junta esses dois ativos em uma carteira, metade de um, metade do outro. O resultado é essa linha azul, que no final do dia teve uma performance melhor do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. O melhor de tudo, com menor risco. Ou seja, só esse estudo já nos dá um insight que daria para reduzir um pouco o risco e não colocar em xeque a rentabilidade da carteira. Inclusive, o Charles tem uma boa noção disso, obviamente, até porque ele já aumentou a exposição dele em ativos internacionais. No vídeo anterior, de mais ou menos 6 meses atrás, ele estava com cerca de 4% de ações internacionais. Hoje ele já está com quase 9%. Então ele mais do que dobrou a posição ali nesse tempo. Só que um dos pontos por trás da filosofia de investimentos do Charles é justamente olhar o cenário macroeconômico na hora de decidir onde ele vai investir. Inclusive, adiantando um pouco da segunda sessão do vídeo da análise micro, mostrar onde ele fez os aportes do mês, ele falou isso aqui, ó. O campo dos ETFs, o IVVB11 tem a melhor rentabilidade aqui dos dois, está com 70% de rentabilidade, e o Small 11 está com uma queda de 12,82%. Então foi uma ótima investir no IVVB11
11 e agora provavelmente eu vou fazer mais aportes no Small 11, porque esses Small Caps vão andar também quando o juro melhorar. Ou seja, ele está demonstrando ali que ele vai buscar comprar ETF de Small Cap, porque ele entende que o cenário macroeconômico vai beneficiar essa classe de ativos. E aí aqui entra um ponto de divergência da nossa filosofia de investimentos. Como a gente acaba focando muito em fundamentos e o que já deu resultado consistente nas últimas décadas, a gente prefere dar muito mais atenção para a macroalocação, que nesse gráfico de pizza ali explica mais de 91% do retorno dos investidores. Enquanto que ficar tentando acertar o timing correto de comprar um dos ativos da carteira explica somente 1% do retorno dos investidores no longo prazo. Então, entre 92% e 1%, a gente foca todas as nossas energias em manter uma macroalocação bem distribuída. Sem falar que tentar acertar a hora certa de comprar ou de vender um ativo pode até funcionar em pouquíssimos dos casos, principalmente para investidores que são especialistas, que vivem de mercado, que estudam pra caramba isso, que é o caso do próprio Charles. Só que a gente precisa concordar que investir no mercado financeiro, viver de renda do seu patrimônio um dia, não é somente para especialistas de mercado. Longe disso. A maioria dos investidores são médicos, engenheiros, pessoas autônomas que têm o seu próprio emprego, sua própria empresa, tiram uma parte daquilo que ganham ali para acumular patrimônio no mercado financeiro e esse patrimônio um dia vai te sustentar. E é justamente para a grande maioria dessas pessoas que faz muito mais sentido você definir uma macroalocação ideal com as suas porcentagens ideais, não ficar tentando adivinhar o que o mercado vai fazer. Na verdade, as variações do mercado vão desbalancear a tua carteira. Ora, qual vai ser a tua única função aqui como investidor? É olhar para a carteira desbalanceada e tentar sempre voltar para a tua macroalocação alvo, que é a coisa que mais faz diferença na tua vida como investidor. Isso vai te forçar a comprar ativos na baixa e vender na alta. Inclusive, é isso que matematicamente comprova o famoso bônus do rebalanceamento, que explica como é que numa figura como essa, dois ativos, o A e o B, tiveram uma performance de 0 a 0 depois de 50 anos. Agora, uma carteira com os ativos A mais B combinadas e rebalanceadas periodicamente teve uma performance muito maior do que esses dois ativos. Eu já te mostrei um estudo como esse antes. E foi isso, inclusive, que permitiu com que a alocação de carteira mais arrojada aqui do Clube do Valor, toda em renda variável, tivesse uma performance de mais de 16% ao ano nos últimos 20 anos. E mesmo já descontando a inflação, foram quase 9% ao ano. Olhando de forma gráfica, a gente vê esse modelo de alocação batendo de forma muito distante ali o CDI e o Ibovespa. E é justamente esse tipo de trabalho aqui que a gente faz com os nossos clientes de Wealth do Clube do Valor. Inclusive, uma análise macro como essa, a gente te oferece para o teu contexto de vida específico, o teu contexto patrimonial, os teus objetivos individuais financeiros. E pensando em te ajudar diretamente, a gente criou uma sessão gratuita para montar um plano sob medidas de melhoria na tua carteira de investimentos. Esse que é um espaço completamente individual para a gente olhar para o teu caso específico e ver como é que você pode desenvolver uma estratégia para investir cada vez melhor. Tudo com a nossa ajuda diretamente e sem custo nenhum nesse encontro. Para você participar, basta fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, então vimos ali que de forma geral a análise macro do Charles, no nosso ponto de vista, caberia um pouco mais de alocação internacional nesse momento. Já está pesado demais em alocações aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada na distribuição micro da carteira. Quais foram os aportes que ele fez, quais são os ativos que ele está escolhendo. Afinal de contas, não basta você definir quantos por cento você quer ter em ações do Brasil, por exemplo, você precisa escolher quais são as ações do Brasil que vão entrar naquela parcela. E aí o Charles vem recebendo um dividendo já um pouco alto nessa carteira, mais de 6 mil reais. E aí no último vídeo ele decidiu investir praticamente 15 mil reais em duas classes de ativos, fundos imobiliários e tesouro direto. Aí olhando para a renda fixa, a principal razão do Charles foi tentar se beneficiar de uma possível marcação a mercado que a gente pode ver nos próximos anos. E assim ele comprou um título do IPCA mais 2050. E aí com essa mudança, a carteira dele de renda fixa ficou assim, ó, só tesouro IPCA mais, com vários vencimentos diferentes, 29, 35, 45, 50. Aqui ele já fez uma boa diversificação de vencimentos e isso é bacana na carteira de qualquer investidor. Agora, um grande ponto que a gente vê aqui, caso a gente veja uma inflação mais baixa nos próximos anos, esses títulos do Charles aqui, eles vão tender a pagar uma rentabilidade mais baixa também, já que eles são atrelados à inflação. E é justamente para que os investidores consigam ganhar dinheiro em qualquer cenário macroeconômico, que na hora de montar uma carteira de renda fixa, a gente prefere ter inflação, só que também pós-fixado e pré-fixado. Porque caso a inflação e os juros caiam nos próximos anos, você vai ter uma parcela de títulos pré-fixados ali te travando, aumentando a tua rentabilidade para cima. Agora, se a inflação subir e a Selic também, você vai ter um título pós-fixado e um atrelado à inflação, também mantendo a tua rentabilidade média mais alta. E isso por si só já te ajuda a focar no vencimento das rendas fixas e não ficar tentando adivinhar o momento certo de entrar e sair com a marcação a mercado, por exemplo. Ou seja, resumo da ópera. Esse título do Charles aqui pode ser bom para alguns investidores e ele sabe que é muito arrojado
arrojada, inclusive. No curto prazo, esse título pode se desvalorizar pra caramba. Por outro lado, caberia um pouco mais de diversificação dentro da própria renda fixa, com títulos pós-fixados e pré-fixados. Aí o segundo aporte do Charles, ele comprou fundos imobiliários, principalmente com o argumento de que a maioria tá com preço por valor patrimonial abaixo de 1, muito barato, e isso é verdade pra caramba, ele inclusive mostrou isso ali, ó. Por isso que ele comprou dois ativos ali, o MXRF e o HGBS11, ficando com uma carteira de ativos que foi mais ou menos assim, ó, com esse print que eu tô mostrando pra ti. E note, inclusive, que os ativos que ele mais comprou são justamente os ativos em queda, o que realmente faria sentido. Afinal de contas, imagina que você tem uma carteira de fundos imobiliários, o conceito é o mesmo. Você precisa definir proporções para cada um desses ativos e comprar aqueles que ficaram mais para trás, estão mais para baixo ali da alocação. Quando a gente olha para a parcela de ações, que também tem um grande peso aqui na carteira do Charles, ele foca em ações mais defensivas, mais focadas em geração de renda mesmo. E aqui está essa alocação que ele tem feito. Inclusive, duas dessas ações também estão dentro da estratégia máquina de dividendos, que é a nossa principal estratégia de selecionar ações boas pagadoras de proventos aqui no Brasil. Agora, tem outras 3 ações da carteira dele que estão dentro da nossa estratégia de ações baratas, com maior potencial de valorização. São elas ali a ISA-CETIP, que é a antiga TRPL4, a Sanepar e a própria Vale, que também está ali. E aí, olhando para a carteira de investimentos internacionais do Charles, ele está ali com o IVVB11, ETF, que investe nas maiores ações lá dos Estados Unidos. No composto da Opera, a gente vê o Charles ali com a rentabilidade muito próxima ao do Ibovespa no último ano. Só que se a gente puxa um prazo um pouquinho mais longo, 2021 para cá, ele está com 30% de alta, batendo ali tranquilamente o mercado. De forma geral, o que é que a gente está vendo? Ora, uma carteira mais voltada para dividendos, tanto em fundos imobiliários quanto na parcela de ações, mas o principal ponto que eu veria de alteração para melhorar a rentabilidade e diminuir o risco dessa carteira seria rebalancear um pouco mais. Mas o principal ponto aqui é que, como ele já tem um peso muito maior em ações do Brasil e fundos imobiliários, no nosso ponto de vista de fundamentos de investimentos, não faria sentido aumentar ainda mais a proporção desses ativos na carteira, por mais que eles estejam dando oportunidade. Porque você precisa concordar comigo que se você já tem uma posição muito grande em fundos imobiliários e os fundos imobiliários estão baratos nesse momento no mercado, ora, no momento em que eles se valorizarem, aquela parcela que já é grande da sua carteira já vai se beneficiar pra caramba. O que não dá é pra gente abrir mão daqueles 92% que realmente fazem diferença na carteira do investidor, que é a macroalocação bem desenhada. Ou seja, baseado nesses fundamentos de investimentos, o Charles deveria estar pesando muito mais a mão nos aportes em ativos internacionais. O que não muda é o fato da microalocação dele estar muito bem diversificada. Ele tem ali cerca de uns 15 fundos imobiliários, umas 10, 12 ações de dividendos e tem um foco grande em tesouro e IPCA, além de um ETF que investe nas maiores empresas dos Estados Unidos. Resumo da ópera, existem pontos de melhoria, mas nada que com os próprios dividendos da carteira e os próximos aportes do Charles, isso não possa estar cada vez mais bem rebalanceado. Agora me diz você, o que é que você achou da carteira do Charles e o que é que você faria no lugar dele? Me conta aqui embaixo nos comentários. Agora, se você quiser entender como é que você pode ganhar cada vez mais dinheiro com a Selic em alta nesse momento no Brasil, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.